TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos falar sobre a violência contra a mulher. Converso hoje com a delegada Márcia Bernini, titular da Delegacia da Mulher da cidade de Lajeado, e com Silvia Feldens, advogada, presidente da Casa de Passagem de Lajeado. Segundo pesquisa realizada pelo IPEA, 65% dos brasileiros entrevistados acham que a mulher que usa roupas curtas merece ser atacada, ou merece ser atacadas. Boa noite, os convidados. Boa noite. Delegada Márcia, o que a vítima de estupro deve fazer para denunciar seu agressor? Pode ir até a delegacia, né? Faz um registro de ocorrência. Se a vítima é maior de idade, ela tem que manifestar interesse em representar contra o agressor. Se ela tem menos de 18 anos, a ação é pública e incondicionada. Menos de 18 anos, a ação é pública e incondicionada. Isso. Traduzindo para o nosso ouvinte, significa que assim que a gente toma conhecimento do fato, a gente passa a investigá-lo. Ou seja, independe da vontade da vítima. Isso. Uhum. Ou seja, se houver uma agressão contra uma mulher menor de idade, no caso é 18 anos. Sim. Se a autoridade policial tomar conhecimento desse fato, ela deve tomar providências, independentemente da vontade da vítima, a menina menor, e inclusive dos seus pais. É isso? Sim, a ação penal passou a ser pública e incondicionada a partir de 2009. Tá? E existem os casos quando a vítima tem menos de 14 anos que a ação é pública, também é pública e incondicionada, e o crime ele modifica que é crime contra vulnerável. Crime contra vulnerável. Delegada Márcia, essa delegacia da mulher existe em mais municípios na região? Não. Aqui do Vale do Taquari? No Vale do Taquari não, ela existe só em Lajeado e ela não atende todos os municípios da região, porque a gente tem a nossa 19ª região que abrange vários municípios na região de Lajeado. Mas a delegacia da mulher ela atende só Lajeado e alguns municípios que são comarca da cidade de Lajeado, que não tem delegacia. Nos casos, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, né, tem delegacia, é comarca de Lajeado, mas os casos envolvendo mulher, né, em que a mulher é vítima, são apurados pela delegacia daquela cidade. E Estrela tem, no caso de uma mulher que sofre uma agressão no município de Estrela, por exemplo. Daí ela tem que procurar a delegacia de Estrela. E se o titular, não há uma delegacia especializada, porém há uma delegacia normal de polícia, Isso, é lá que tem que encaminhar. Atende todos os casos em geral daquela cidade. Não existe nenhuma divisão de atribuição naquela cidade. Aqui, no caso, em Lajeado, está localizado aonde a delegacia da mulher? É próximo do Parque dos Jiques, junto com a central de polícia. Junto com as demais? Isso, junto com as demais delegacias da cidade. Delegada, como comprovar a agressão, caso a denúncia seja feita após algum tempo do fato? Nos casos de abuso sexual, a importância da palavra da vítima, ela é como é que eu te explico? Assim, a gente junta várias situações, né, que demonstrem que o fato realmente aconteceu e como acontece geralmente de forma isolada, não tem testemunha, o abusador, ele geralmente se aproveita de situações do silêncio, dessas circunstâncias, a palavra da vítima tem uma importância maior nesses casos. E o judiciário tem, nas suas decisões, entendido dessa maneira? Que sempre, a palavra... sempre. É bom, assim, é bom frisar que não é simplesmente, a mulher simplesmente informa que houve o fato e só a palavra dela isoladamente, sem mais nada para acrescentar,
que vira verdade. É um conjunto também de fatos, né? Se tem um acusado, também é verificado onde ele estava. É um conjunto probatório. Dentro desse conjunto, a palavra da vítima tem suma importância. E quais as punições previstas aos agressores? As penas são bem altas e, assim, uma coisa que a gente também tem que entender, que o abuso sexual, não sei dizer se em razão de as mulheres serem vítimas, algumas vezes elas optam por não denunciar, mas é alarmante o número de casos de abuso sexual envolvendo criança e adolescente. É assustador, assim. Pela sua experiência frente à delegacia aqui de Lajeado, aliás, há quanto tempo a senhora está à frente da delegacia de Lajeado? A delegacia da mulher há 8 meses. Pela sua experiência, essas agressões sexuais a menores, via de regra, acontece no lar e por parentes próximos? Via de regra no lar. Aqui os casos que a gente apura na nossa cidade, a maioria ele é cometido pelo padrasto. Padrasto. Pelo padrasto. E na sua delegacia não restringe o atendimento à agressão sexual a menores ou mulheres, mas também atende a questão da Lei Maria da Penha? Sim, a nossa delegacia atende os casos de violência de gênero, né, que são abrangidos pela Lei Maria da Penha, e também os casos de abuso sexual infantil. Essas são as duas matérias que são de atribuição da delegacia da mulher. As mulheres têm procurado, ao longo do tempo, dá para se dizer pela sua experiência, elas estão indo mais mulheres procuram ajuda? Digamos assim, no fato de existir uma delegacia especializada para atender a mulher, com uma mulher titular atendendo, isso facilitou com que as mulheres procurassem Facilita, com certeza. essa proteção do Estado? Com certeza. Eu não tenho números aqui agora de cabeça, mas assim, a Delegacia da Mulher está em funcionamento desde 2010 aqui na cidade. Ela já tinha um posto policial. Em 2010 a delegacia passou a funcionar, né? Se eu não me engano, acho que foram 215, eu não me lembro certo o número de medidas protetivas que foram pedidas naquele ano. E em 2011 já mudou, já foi para 400 e pouco, em 2012 500, 2013 foram 600 e pouco. Então aumenta muito, ainda mais que a mulher toma conhecimento de um lugar apropriado, um lugar certo que é direcionado para o atendimento dela, né? Então isso facilita. E essas medidas que a senhora citou, que vêm crescendo num número muito bom, pode-se dizer, elas têm se efetivado na prática? Sim, você diz se ele desculpa... Que tipo, uma medida para nós dizer ao nosso público, uma medida prática, por exemplo, uma mulher está sofrendo uma agressão, pede via Lei Maria da Penha. Uma na prática seria o quê? O agressor não se afastar do lar é uma. Não se aproximar dela e também dos parentes dela e das testemunhas. Afastamento do lar é uma. Isso. Afastamento do lar, por exemplo, se o homem trabalha tem emprego que possui porte de arma, por exemplo, é suspenso o porte de arma, é recolhida a arma dele. Tem várias medidas bem protetivas mesmo da mulher. Se ele se aproximar, normalmente necessita de uma demanda judicial, que é encaminhada provavelmente por vocês. Através da delegacia. Uma medida liminar, uma cautelar. Uma cautelar. Uma cautelar, onde que é deferido a vítima. Isso. A vítima vai até a delegacia, né? Aí ela faz o pedido, o juiz analisa, vê se preenche os requisitos para o atendimento, né, para o deferimento, daí o juiz defere a medida, faz uma intimação para a vítima do deferimento e o oficial de justiça já intima também o agressor. No caso que o mais comum é o afastamento do lar, né, o juiz determina
um limite de aproximação dele à vítima, o oficial de justiça vai até a casa, por exemplo, no geral, no normal que acontece no dia a dia, as mulheres vão até a delegacia, fazem o pedido e elas se afastam. Né? Elas procuram um abrigo temporário, né? No caso aqui, as pessoas que não têm parente, não têm aonde ir, se abrigam na casa de passagem. Aí, quando o oficial de justiça intima o agressor, ele já tira o agressor de dentro da casa e a casa fica disponível à vítima. E ele já fica informado que se ele se aproximar, se ele descumprir a medida, essa medida pode ser transformada em prisão. Então, a gente entende ela como muito eficaz. E essa medida de afastamento também pode ser solicitada por namoradas em relação a namorados. Mas a senhora vai responder depois do intervalo. Chegamos ao fim do primeiro bloco, o programa Entre Linhas retorna em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas. O tema de hoje é violência contra a mulher. No final do bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar para a delegada, se essas medidas protetivas também se estendem às namoradas. Veja, elas não são casadas, não têm união estável, e se a lei também protege, então... Protege em razão da união de afetividade. Tá? Existe uma relação amorosa entre o casal, ainda que namorados, né? Uma relação afetiva, e a lei protege a namorada. E o judiciário tem atendido? Tem. Não temos problemas nenhum com relação a isso. E dentre as medidas mais solicitadas são sempre é o afastamento, a medida mais solicitada. Para que o nosso público entenda, normalmente é fixado uma distância da casa da vítima. Da vítima. Isso é muito importante. Ou seja, se ela estiver num bar, num local público... Sim, porque senão perde a eficácia você dizer que não pode se aproximar da vítima na casa dela, mas, por exemplo, no caso de namorada, né? Vamos supor, a menina está na faculdade, daí o cara está esperando ela na saída da faculdade, né? Então, daí ela não estaria tendo proteção. E o que a vítima pode fazer nesse caso? Ela tem uma medida protetiva, o agressor não pode se aproximar dela 200 metros, vamos imaginar, 200 metros fixa o juiz, ele pode fixar, conheço uma decisão nesse sentido, e ela vê o agressor se aproximando a 100 metros. O que ela pode fazer? Chamar a polícia. Chamar a Brigada Militar? Sim, chama a Brigada Militar. Se o agressor estiver ali no momento que a Brigada Militar chegar, ele vai ser conduzido até a delegacia. A delegacia, e neste caso ele pode ser preso? Pode ser preso, dependendo... Tem o descumprimento, né, da decisão judicial, e também na questão, por exemplo, ele pode estar perturbando, ele pode estar ameaçando, pode se configurar um novo delito contra ele também. Um novo delito. E essa prisão, ela já está prevista na medida que o juiz concedeu? Não, ela não é automática. Ela vai para a delegacia, o delegado faz a representação e o juiz defere ou indefere. E dependendo do estado do agressor, digamos assim, que pode se verificar uma agressão iminente, o delegado pode recolher naquele momento para o presídio? Pode, porque ele pode autuar em flagrante, por exemplo. Flagrante, okay. A questão da ameaça, que é muito comum, e a própria perturbação da tranquilidade, né? Às vezes o agressor está perseguindo a vítima, ele passa próximo da vítima, né? Volta, começa a ficar na redondeza ali, né? Então, se ele é avistado próximo a ela, caracterizada a perturbação da tranquilidade ou ameaça, ele é autuado em flagrante por causa disso também. Ele pode ser autuado em flagrante, pode ser pedido a prisão preventiva também. Delegada, a gente sabe que houveram homicídios aqui na região recentemente relacionados à questão passional. Tá. Né? Poucos dias um rapaz aqui tirou a vida de uma menina com 3 meses de namoro. Isso é uma semana. É uma semana, né? Pouco tempo. Exatamente. Existem
não digo uma estatística, mas de medidas que foram deferidas, na prática, evitaram essas situações que ocorreram aí? Olha, assim, a gente pode dizer com certeza que no dia a dia da prática policial, a gente identifica vários casos de medidas protetivas que serviram realmente como prevenção de crimes mais graves. Às vezes a gente identifica algumas situações que a gente considera graves, a gente representa por prisão, sabe? A gente representa por medida protetiva e a gente consegue o afastamento do agressor. Às vezes, naquela situação mais iminente, a gente consegue pelo menos proteger a vítima naquela situação ali. A gente vê no dia a dia, existe uma prevenção que é consequência das medidas protetivas, da aplicação das medidas. Porque pode-se pensar que ao tomar uma medida dessa, ao invés de inibir o agressor, pode se tornar um fator de até agravar. Sim, isso é uma preocupação das mulheres, né? Mas a intenção da lei, o intuito da lei, o objetivo da lei é justamente aplicar as medidas para proteger as mulheres dessas situações. Porque dependendo, às vezes não é o fato da... Porque o que acontece? A mulher, às vezes, ela está numa situação de violência doméstica e ela se encontra naquela relação conflituosa sozinha. A partir do momento que tem um Estado e um aparato para proteger, ela não é mais ela contra o agressor só, é ela fisicamente contra o agressor. Existe um aparato estatal, existe um recolhimento para um presídio, né? Então, muitas vezes o cara vai pensar antes de cometer uma agressão mais grave. E existe também o acolhimento da mulher vítima. Por isso, nós vamos conversar agora com a nossa colega Silvia Feldens, advogada, presidente da Casa de Passagem de Lajeado. O que você pode dizer sobre a Casa de Passagem de Lajeado? A importância que ela tem nesse contexto? Então tá. A Casa de Passagem, ela é uma casa que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica, né? Ela hoje tem 16 anos essa casa, tá? Em todo o estado do Rio Grande do Sul, existem 4 casas-abrigo, sendo que uma é aqui no Vale do Taquari. Apenas 4 casas-abrigo, sim. Né? Em todo o estado do Rio Grande do Sul. Uma delas, então, é aqui no Vale do Taquari. Ela surgiu no momento onde que hoje a delegada aqui, que é a nossa delegada regional, na época ela era delegada em Arroio do Meio, que ela teve um caso de violência doméstica, onde também não existia ainda a Lei Maria da Penha, aonde que uma mulher veio pedir ajuda e ela teve que retornar para sua casa. Ela não tinha onde acolher, né, proteger essa mulher, e essa mulher retornou para casa e foi morta. A partir daquele momento, um grupo de mulheres de todo o Vale do Taquari, algumas lideranças, resolveram então criar esse abrigo. Tá? Eu estou há 12 anos na casa, então eu não participei da fundação, mas hoje eu estou há 12 anos, sou há 10 anos presidente do abrigo, né? E hoje o objetivo nosso é esse, é acolher ela no momento onde ela não tem um familiar, um lugar seguro para ela. Uma coisa que eu gosto sempre de salientar, que no Vale do Taquari nós temos 36 municípios, né, no Vale do Taquari, e só 10 tem convênios com a casa. Então, é uma coisa que a gente questiona, né, Márcia, até quando a gente conversa entre o grupo, aonde que vai essas mulheres dos outros municípios que não têm convênio com o nosso abrigo. Então, assim, o que acontece? Quando essa mulher sofre violência, ela vai até a delegacia e o policial desses municípios que têm convênio, eles são orientados a oferecer nosso abrigo. A nossa demanda é altíssima, desde a fundação da casa. Nós já passaram por quase 1.000 mulheres, 900 e última estatística nós tivemos 980 mulheres. Então, assim, uma demanda muito alta, sendo que essas mulheres, quando passam pelo abrigamento e elas entram, é no período à noite, né, que elas têm que sair fugida, corrida, muitas vezes não conseguir nem levar os seus próprios filhos, né?
Então, elas entram no abrigo, nós temos que acionar o conselho tutelar para ir lá buscar essas crianças. E elas permanecem ali com uma assistência psicológica, assistencial e jurídica, né? Tendo que a maioria das mulheres que passam por dentro do abrigo, a minoria, assim, reincide. Então, elas têm um trabalho bem, assim, de explicação de medida protetiva, de a parte assistencial, uma parte psicológica, né? Então, elas saem ali para o mundo, para outra vida, né? Para uma família sadia. Às vezes a gente até tenta buscar um tratamento para esse agressor, né? E daí ela sai pronta ali do abrigo, então, para começar uma nova vida. Quanto tempo uma Hoje. mulher pode ficar no abrigo? Tá. O abrigo foi criado antes da Lei Maria da Penha. Então, assim, ó, como não existia medida protetiva, afastamento do lar, quando elas entravam, elas saíam dali quando elas tinham elas saíam seguras, né? Então, 1 mês, 2 meses, não tem no estatuto um tempo certo para elas permanecer. Elas tinham que sair dali seguras, né? Ou aquele agressor indo trabalhar, isso antes da lei, né? Um agressor tinha que fazer um tratamento, ou ir pro divórcio, né? Então, elas permaneciam, voltavam para a rua quando elas voltavam seguras. Então, tivemos mulheres que ficaram 1 semana, 30 dias, 1 mês, 6 meses, dependia. Hoje, com a Maria da Penha, e o abrigamento é previsto na Lei Maria da Penha, tá indo muito rápido. O que acontece? Ela sofre a violência, faz o boletim de ocorrência, pede as medidas protetivas, afastamento, tudo que a delegada já explicou, entra no abrigo. Lá no BO já diz que ela foi encaminhada para a casa de passagem. Quando elas entram no abrigo, assim, ó, hoje, 24 a 48 horas, essa mulher já tá voltando para casa. Então, assim, ó, rápido, eficaz, né? Porque o que é o objetivo? Não é ela sair de casa, não é as crianças sair da escola, mas sim ela voltar para aquela casa e o agressor sair, né? Porque antes ela permanecia ali, Deus dará, né? Como diz, às vezes num abrigo, às vezes na casa de um familiar, e hoje não. Então, assim, o oficial de justiça tira o agressor, vai na casa de passagem, intima a mulher e entrega a chave dela para ela e ela retorna para casa. Então, assim, um trabalho bem eficaz mesmo. E quantas mulheres pode abrigar a casa atual? Quantas? A nossa casa tem 25 leitos, tá? Nossa maior demanda é no verão. Assim, eu gosto sempre de salientar que agora nesse mês de janeiro, que foi aqueles dias bem quentes, teve um dia da semana, numa quarta-feira, que eu não tinha leito. Eu cheguei ao ponto de ter que ligar para todas as delegacias para não me mandarem mais mulher, que eu não tinha mais vaga. E as crianças acompanham, no Sim. caso? Até que idade vocês conseguem abrigar? O nosso estatuto diz assim, ó, que a gente abriga mulheres vítimas de violência doméstica com os seus filhos. As meninas não têm idade, os meninos até 14 anos. 14 anos. Então, a partir dali, a gente vê. Mas a gente nunca teve assim, sempre foi, mas até porque os meninos, a partir dos 16, 17 anos, já refazem suas vida, tem namorados e tal. Nunca, assim, sempre foi, sempre a gente teve essa demanda, né? Me chamou a atenção o fato de que no verão há uma maior demanda. Sabe por quê? A gente sempre conversa, né, Márcia? A gente não sabe se é por causa do maior índice de ingerir bebidas alcoólicas, mas eu acredito que seja, porque a maioria delas dizem isso. Eu acredito também. Que eles ficam mais tempo no bar, horário de verão, ficam mais tempo na rua, o inverno já é mais acolhedor, o agressor, no caso, trabalha, vem para casa, tá frio, é noite, fica mais com a família. Já no verão, as noites são mais, né, os dias são mais longos e acabam indo para bar, para amigo, jogo, bebida e acabam. Mas a nossa demanda mesmo é a partir de dezembro e reduz um pouco em março, mas temos o ano todo, tá? Mas a demanda mesmo seria nessas épocas do ano, sim.
Chegamos ao fim de mais um bloco do nosso programa. Entre Linhas volta depois do intervalo. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Delegada, terceiros podem fazer uma denúncia anônima ou não? Pode. Sobre um caso de violência contra a mulher? Pode, pode. Como é que funciona? A gente tem algumas situações. Por exemplo, o caso de lesão corporal, tá? Hoje é entendido, tá? Entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal, do nosso STJ, que é assim, se a mulher é vítima de violência física, agressão, necessariamente tem que haver um processo, tá? A gente investiga o fato, tá? Se tem uma denúncia anônima, a gente chama essa vítima na delegacia, verifica se ela tem lesão e tenta ver qual é a origem da lesão, né? Da onde que surgiram as lesões. Existem aquelas situações que a gente não consegue progredir no âmbito da verificação da violência mesmo. Se a mulher diz que se lesionou em alguma outra situação, que se machucou em razão de um tombo ou qualquer coisa assim. Às vezes a gente levando a mulher até a delegacia, conseguindo levá-la até a delegacia, ela se encoraja e conta o que realmente aconteceu. E daí a gente faz o processo contra o agressor dela. Há um telefone, um número de telefone da Delegacia da Mulher? Tem. O número da Delegacia da Mulher é 3714-3309. A gente tem o plantão policial, que funciona 24 horas, tá? Todos os dias, ininterruptamente. E o número, para falar ali de graça, até de celular, é 197. 197. E também tem o Disque 180, que é o Disque Denúncia, tá, contra a violência, da violência contra a mulher, que tem uma central, é captada a informação e é repassado para os lugares das atribuições. E assim, ó, esse número, né, o 197... O 197 é o nosso da Polícia Civil. E o outro é o 180. Isso. Esse aí, então, assim, como hoje nós criamos a Coordenadoria da Mulher, o que está acontecendo? Eles comunicam a Coordenadoria da Mulher e ela, juntamente com uma assistente social, ela vai averiguar essa mulher, essa denúncia. Então, assim, ó, tanto que desde o surgimento da coordenadoria, que não faz muito tempo, né, Márcio? Acho que faz o quê? Uns 4 meses, né? Uns 6, 7 meses. E ela, como presidente da coordenadoria, juntamente com o assistente social, eles vão lá averiguar. E vocês não têm noção o quanto está sendo eficaz essas denúncias anônimas. Porque daí elas vão lá e fazem a busca, elas dizem o termo busca, as assistentes sociais dizem a busca. Daí eles vão lá, conversam com a família e a maioria das vezes quem faz a denúncia é o vizinho, né? Ou um familiar próximo. É alguém da família que já sabe que a mulher está sendo vítima de violência, não é a vítima. E daí eles estão fazendo a busca já aqui em Lajeado em relação a isso. E trazendo, e buscando, e tentando então trazer essa mulher, né? Até o próprio agressor, né? Para ver o que está acontecendo com aquela família. Você citou assistente social, sim. Ela é do município? Sim. Ou Hoje a Coordenadoria da Mulher, ela é em Lajeado, certo? Então aqui no município de Lajeado existe uma Coordenadoria da Mulher. E aqui em Lajeado e nos outros municípios existe o CREAS, né? O CREAS aqui em Lajeado, ele trabalha essencialmente, eu estou falando do município aqui, ele trabalha essencialmente com violência contra a mulher e violência sexual. E essa assistente social do CREAS aqui em Lajeado que faz a busca junto com a presidente da Coordenadoria da Mulher. Eles que fazem essa busca. Porque depois é ali que faz o tratamento, né? O acompanhamento assistencial, a psicológico e o jurídico também. Dessa mulher que não queira, talvez, representar e fazer um boletim de ocorrência, né? Então eles tentam buscar uma família, né? Tentar buscar, não fazer o divórcio, mas sim tentar tratar esse agressor e tratar essa mulher para poder, né, ter uma família mais sadia, até por causa das crianças, né? Porque essas crianças, elas vão gerar essa violência que existe entre pai e mãe, né? Então tem que romper esse ciclo de violência. A delegada, a senhora citou
o caso da mulher que sofreu uma agressão. Uma das provas que deve ser feita é um exame de corpo de delito, seria isso? Isso, é essencial. E para onde a mulher é encaminhada. E aí, essa semana saiu na imprensa que em Lajeado foi inaugurada uma Sala Lilás, é isso? Isso. Então poderíamos Falar sobre falar a Sala sobre Lilás. isso. A Delegacia da Mulher, ela funciona no mesmo prédio que o DML aqui em Lajeado, onde são feitas as perícias nas pessoas, as perícias de lesão corporal, tá, de abuso sexual também. E ali, no DML, onde as mulheres eram encaminhadas para fazer exame, não tinha um local separado, diferenciado para as mulheres serem atendidas, né? Então, ela entrava na ordem ali para ser atendida juntamente com as outras pessoas. Claro que não mostrando ou não divulgando porque elas estavam ali. Mas não havia um ambiente separado. Hoje, com a Sala Lilás, ela tem um ambiente reservado para ela ali. É uma salinha muito bonitinha, muito acolhedora, que qualquer mulher vítima de violência que vá até ali ao DML, ela vai ser encaminhada para aquele local. No momento que o médico legista entender que ela pode fazer o exame ali, ele se dirige até aquele local e faz o exame dela separado de todas as outras pessoas. Separado que eu digo, claro que o exame ele é feito separado, mas eu digo, a sala de espera não é junto com as outras pessoas. Porque a gente tem aqui um exemplo, a gente tem a 386 e final de semana, principalmente no verão, dá muito acidente de trânsito. E essas pessoas, automaticamente, no outro dia, na segunda-feira, vão parar no DML, né, para fazer os exames, que é o local onde é feita a perícia oficial. Então, tem muita gente. Muita gente. Como também tem muita gente que pilota moto, motocicleta, também tem muito homem, tem muito, né? E é como os dias que acontecem mais violência doméstica também são nos finais de semana, acaba aglomerando todo mundo ali para se fazer o exame tudo junto. Então, com a Sala Lilás, ela tem um ambiente acolhedor e fica separada das demais pessoas. E é interessante falar para os nossos ouvintes o porquê da cor lilás. E eu andei fazendo uma pequena pesquisa por volta de 1800 e antes de 1900, nos Estados Unidos, numa fábrica de tecidos, as mulheres estavam fazendo uma reivindicação e sofreram uma violenta agressão, queimaram a fábrica, em torno de mais de 100 mulheres, parece que 130 mulheres foram mortas, é isso? Isso. E quando ingressaram nessa fábrica, em razão era de tecidos, é isso? E a predominância era a cor lilás, né? Isso. Por isso ficou então A Rede Lilás. a Rede Lilás. E nós que somos, a gente luta para essa busca feminista, né? Não assim que a gente é feminista, mas a gente busca uma qualidade de vida das mulheres. A gente sempre diz que esse dia 8 de março, né? Eu, a Márcia, a delegada Elizabeth e todas as pessoas que lutam contra a violência, o dia 8 de março deveria ser banalizado, né? As pessoas comemoram o 8 de março, o Dia da Mulher, e na verdade não foi assim, foi uma tragédia o 8 de março, né? O Dia Internacional da Mulher foi uma tragédia. E as pessoas e as pessoas lembram desse dia, o Dia da Mulher só nesse dia, né? E na verdade o Dia da Mulher, as conquistas, os direitos, qualidade de vida é o ano inteiro, né? E não esse dia. Nós somos adeptos, eu acho que a Márcia também, esse dia deveria ser banalizado, né? Lembrar, assim, um momento de luta, de sofrimento, mas não de comemorações, como às vezes os municípios fazem, e lembranças, né, do Dia da Mulher, né? E tudo isso tem um custo. A casa de passagem, especificamente, como ela se mantém? Ela se mantém com os convênios dos municípios que têm convênios com a casa, né? E muito doações. A gente tem pessoas anônimas e que doam muita coisa para nós, principalmente a parte de alimentação, empresas, mas assim, ela mantém com uma quantia
dos municípios do Vale que repassam para nós. Nós temos convênios com esses municípios, né? Citaste em torno de 10, é isso? Lajeado é um dos municípios que nos repassa maior, um valor maior, mas também a nossa demanda é muito grande no município de Lajeado. A demanda é muito grande aqui. Quanto ao perfil do agressor, pela experiência de vocês, eu vi que a experiência não é pouca, né? Já há anos que vocês estão... o perfil do agressor e a questão econômica, classe social, tem relação? Olha, tem uma pesquisa que foi feita agora dos últimos 5 anos dos últimos 5 anos não, dos 5 anos da vigência da lei da Maria da Penha, tá? Foi feita pelo Observatório da Mulher, que é em Porto Alegre, que é da Secretaria de Segurança Pública, com relação aos femicídios, que são os crimes de homicídio envolvendo o passional, né? O companheiro, essa questão afetiva. E aí, eu só não me lembro certo a porcentagem, mas o índice mais elevado de ensino, tá? É o ensino fundamental. O perfil dos agressores, o maior é de ensino fundamental. Mas isso não quer dizer que a gente não tem agressor, né? De índice econômico elevado. E no dia a dia a gente tem ali... Talvez tenha um número maior de pessoas com a situação socioeconômica mais baixa, mas tem muitos agressores de nível social elevado também, e que às vezes não aparecem essas agressões na delegacia, elas não são denunciadas. A gente sempre diz, a minha demanda da casa de passagem é a classe inferior, isso, né? Mas a gente, a gente vê assim que essas mulheres, elas não têm preconceito de subir uma rampa de uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência, de buscar. E a mulher que vive numa classe superior, né, com um índice bom financeiramente, ela, em primeiro lugar, ela tem esse preconceito, sim, de buscar ajuda. Ela tem condições financeiras de não ir para um abrigo, mas ir para um hotel de luxo, com o olho roxo, né? Mas que a violência contra a mulher não existe classe. A violência contra a mulher, ela existe em todas as classes. Tanto que a gente tem um caso aqui em Lajeado, que eu não sei quem é a pessoa, mas a delegada regional já relatou para nós que ela liga todos os meses para pedir ajuda, que vocês nem imaginam disso, que é uma mulher de um empresário famoso aqui da região, que liga para ela pedir ajuda. E ela sempre diz assim, eu não posso te ajudar se tu não fizer um boletim de ocorrência. E ela tem essa dificuldade de fazer o boletim de ocorrência, de vir até uma delegacia fazer um boletim de ocorrência. E isso as classes inferiores não têm esse preconceito. Elas buscam e, né, Márcia, elas têm mais essa busca, né? Chegamos ao fim de mais um bloco do nosso programa. Entre Linhas volta depois do intervalo. Entre Linhas está de volta. Nós encaminhamos agora para o último bloco do nosso programa. Convidadas, delegada e minha colega Silvia, colega advogada, foi divulgada uma pesquisa pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é uma fundação pública federal vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Portanto, é um órgão de extrema importância para a feitura de políticas públicas pelo Poder Executivo Nacional. Então, seguramente tem um fundo de muita credibilidade. Então, eu vou ler aqui alguns resultados da pesquisa, até para que os nossos telespectadores também saibam, para nós vermos aí, em seguida a gente vai conversar sobre as respostas que foram dadas. Então, sobre a percepção sobre a violência doméstica, 81,9%
responderam que concordam que, entre aspas, o que acontece com o casal em casa não interessa aos outros. 78,7% concordam que, abre aspas, em briga de marido e mulher não se mete a colher. 89% concordam que a roupa suja deve ser lavada em casa. 63% acham que casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família. Sobre esse caso, entre os membros da família, o que vocês, pela experiência de vocês concordariam com isso? Meu Deus, eu acabei agora lendo e agora tu lendo pausadamente, né? É uma coisa chocante, assim. Tanto que nas capacitações, nas palestras, todas nós falamos a mesma coisa. Em briga de marido e mulher, o Estado mete a colher. Nós sempre falamos isso, não falamos? Mete. Tem que meter. É o contrário do que... E a gente costuma dizer o seguinte, assim, uma preocupação nossa é que o marido e a mulher que brigam e que possuem filhos é uma família que está sendo prejudicada. O filho que assiste um pai bater numa mãe, ou ele vai bater na mulher, né? E a filha que assiste, ou a filha vai apanhar. Porque a tendência é que os filhos reproduzam o que os pais fazem, né? Eu acho que essa pesquisa, eu acho que ela é muito interessante porque ela retrata a educação patriarcal, ela retrata o machismo ainda que existe na nossa sociedade. Então eu vou ler mais algumas respostas para que até o nosso público conheça. 26% concordam que, entre aspas, mulher que é agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar. 33,9% concordam que, abre aspas, dá para entender que um homem que cresceu em uma família violenta agrida sua mulher. Veja, 33,9%, que é o contrário do que acabaste deveria ser, né? 74,7% discordam que, abre aspas, é da natureza do homem ser violento. Ou seja, o homem, por natureza, não é violento. 74% acham isso. 82,1% discordam da afirmação de que, abre aspas, a mulher que apanha em casa deve ficar quieta para não prejudicar os filhos. Aqui vocês Isso é um absurdo. já saltaram da... É que são vários quesitos, né, gente? Pode fazer assim, um comentário sobre eu sempre digo lá na casa de passagem e relato isso. Ninguém gosta de apanhar. Nem homem, nem mulher, nem criança, ninguém gosta de apanhar. Elas estão naquela situação ali de violência por vários motivos. É instinto nós de mulher a gente perdoar, primeira coisa, perdoar, né? Vive ali com aquele companheiro, é agredida, todas que passam por mim na casa de passagem, eu falo pela minha experiência na casa de passagem, todas tendo no primeiro momento, a primeira agressão que ela sofre, perdoar. Não, ele vai melhorar, porque isso é instinto nosso de mulher. Outra, toda mulher tenta proteger a família. Ela pensa assim, meu Deus, vou tentar perdoar, tenho os meus filhos, eu tento proteger a minha família, tá? Sofre outras agressões, ela já começa a mudar esse posicionamento, porque ninguém gosta de apanhar, ninguém quer apanhar. Ela só volta para aquele companheiro por vários motivos financeiros, dependência financeira. Então a gente tem que procurar abrir mercado de trabalho para essa mulher romper esse ciclo de violência. Agora, nenhuma mulher gosta de apanhar. Ela às vezes tem que se sujeitar e por vários motivos, familiar, afetivos, filhos. E essas crianças que estão ali, são consequências gravíssimas nesse mundo
de violência entre pai e mãe, né? Então, eu acredito assim, ó, e tanto que existe um estudo que as mulheres elas têm que sofrer 20 anos de violência para elas poderem levantar a bandeira e dizer, chegou, deu, vamos romper esse ciclo. Mas até lá, né, Marcela, elas vão tentando resgatar essa família. Elas são vitoriosas porque elas tentam resgatar, elas tentam perdoar, elas tentam fazer. Exatamente. Né? E assim, eu convido as pessoas para fazer uma reflexão. Eu penso assim, a gente vem de muito tempo de uma sociedade machista, né? Talvez agora a gente esteja iniciando uma construção, a gente está construindo novos pensamentos, novos homens, novas mulheres. Quem de nós, eu acredito que muito poucos de nós, não conhece alguém no ambiente familiar, de geração passada, de uma avó, uma tia, que eu não digo de agressão física, que apanhou, que foi arrebentada pelo marido, não digo isso. Mas assim, que foi subjugada, que foi humilhada, que teve que viver na passividade, do cara dizer que ela simplesmente não vai trabalhar porque ele não quer que ela vá trabalhar. Assim, então, antes da gente julgar os casos que acontecem hoje, de pessoas que a gente não conhece, a fulana gosta de apanhar, apanha porque ela gosta de apanhar. Se a gente parar um pouco para refletir naquelas pessoas que a gente conhece, às vezes até amigos nossos, pessoas próximas, que vivem aquela relação de poder, do homem sobre a mulher, não vai trabalhar, não vai estudar. Eu acho que a gente não pode permitir isso, sabe? Então, eu acho que esse é o reflexo da violência, esse é o exemplo da violência. Convidados, me permite, eu vou ter mais algumas Sim. respostas, porque é interessante. Eu sei. 85% dos respondentes concordam que, abre aspas, quando há violência, os casais devem se separar. 91,4% concordam que, abre aspas, o homem que bate na esposa tem que ir para a cadeia. Isso é interessante. 73% discordam da afirmação de que, abre aspas, a questão da violência contra as mulheres recebe mais importância do que merece. Olha o machismo aqui. Uhum. E não é só a violência física, há a violência psicológica e patrimonial. E aqui tem respostas sobre quesitos sobre a violência psicológica e patrimonial contra a mulher, e eu vou ler para nós aqui. 68% concordam com, abre aspas, é violência falar mentiras sobre uma mulher para os outros. 89,2% discordam da afirmativa, abre aspas, um homem pode xingar e gritar com a sua própria mulher. 83,6% discordam de que dá para entender que um homem rasgue ou quebre as coisas da mulher se ficou nervoso. Mas, nervoso. E quanto aos quesitos relacionados à violência sexual, há duas respostas aqui. E que gerou toda essa polêmica na imprensa. Que tá gerando, são essas duas respostas. Que é o seguinte, 58,5% acreditam que, abre aspas, se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupro. 65,1% dos entrevistados concordam que, abre aspas, mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Primeiro eu vou salientar sobre a ameaça ali. Ok. Os relatos das minhas mulheres na casa de passagem, elas sempre dizem que é muito melhor levar um tapa do que aquela ameaça todo dia. Que essa acaba com elas todo dia um pouquinho. Porque é aquela coisa, eu vou te matar, eu vou acabar contigo, eu vou isso, né? Essa acaba, ela sempre diz, meu Deus, eu prefiro 1000 vezes levar um tapa, porque eu sei que aquela agressão é consumada, do que ficar todo o tempo vivendo nessa angústia de saber o que vai acontecer com ela amanhã, né? Ali teve sobre ameaças, sim, né? Mas, que é a violência
psicológica. Essa é horrível. Mas a violência psicológica, ela é assim, ela é tão grande, ela é tão grande e ela é tão sutil, sabe? Porque assim, ó, eu penso assim, ó, um casal se conhecem, o homem admira a mulher pela roupa que ela usa, ela é bonita pela roupa que ela usa, ela é interessante porque ela é extrovertida, ela conversa com todas as pessoas, ela é inteligente, vai evoluindo a relação. A partir do momento que a relação se firma, parece que é um marco. A partir dali, ela vira propriedade do homem. Isso. E a partir dali, ela não pode mais ser inteligente, ela não pode mais usar roupa que pode chamar a atenção de outras pessoas, ela não pode mais ser extrovertida, ela tem que ser introspectiva, ela não pode ter amiga, ela não pode estudar. E isso vai crescendo, isso vai crescendo, isso vai crescendo. Quando a mulher vê, a autoestima dela tá lá embaixo, aí ela já não tem mais força para reagir e a coisa evolui para agressão física. E daí, assim, eu fico indignada com essas coisas. Mas isso sabe? é o retrato, né, Márcia, do homem machista. Exatamente, né? do homem machista. É, do homem machista, porque o homem machista, ele não quer ver a mulher desse jeito. E daí eu te Aquele pergunto... homem igualitário, ele caminha junto com a mulher, né? Ah, a minha mulher é bonita, a minha mulher adora uma roupa Exatamente. bonita, a minha mulher... Né? E o homem é aquele da posição igual à mulher, mas eu acredito que essa entrevista foi feita e foi entrevistado muitos homens machistas, porque é aquele homem que está lá em cima que ele não quer que a mulher... E pessoas que às vezes não pensam, porque assim, ó, uma pessoa que diga que, assim, eu tenho que entender por que a mulher não sai de uma relação dessa. Porque ela foi espizinhada, devagarinho, 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 até ela não ter força, ela não vai reagir. Ela só vai reagir a partir do momento que ela resgatar tudo aquilo que ela perdeu. E te garanto que no momento que ela resgata, ela rompe. Enquanto ela tá diminuindo, porque isso é com qualquer pessoa. Existem homens, porque assim, ó, tem homens que agridem mulheres, tem homem que detonam com a autoestima da mulher, mas o amigo dele ali, ele respeita. Às vezes até o amigo que maltrata ele. Então, né, eu acho um absurdo. Mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero ressaltar que foi dito que a mulher tem por instinto perdoar. Isso é super importante para que os homens entendam o que significa isso. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.